entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor. Yo soy perdón. Entre tanta muerte. Yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Aunque la noche cegará mis ojos, no pararé. Aunque la tormenta moviera los mares, no me hundiré. Aunque la tierra temblara y se abriera, no caeré, no caeré. ¡Qué bonito cantan! Yo permanezco aquí de pie, sigo confiando, sigo alabando, sigo cantando, aunque la noche cegará mis ojos, no pararé, aunque la tormenta, ¿cómo dice? No me hundiré, aunque la tierra temblara y se abriera, no caeré, no caeré. Yo continúo creyéndote, oh Dios, sigo alabando, sigo adorando, sigo confiando en ti, Señor. Sigo confiando en ti, Señor. Sigo confiando en ti, Señor. Aunque no te viera ni te oyera, yo sigo confiando en ti, Señor. Sigo confiando. Sigo confiando en ti, Señor. Aunque no te viera ni te oyera, proseguiré. Aunque esta noche se alarga, aquí yo estaré, Señor. Aquí
aquí yo estaré, Señor. Aquí yo estaré, Señor. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Firme. Fiel y firme, fiel y firme. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. São muitas as coisas que que desconhecemos sobre Deus, sobre Sua palavra, sobre as verdades eternas e profundas do reino, do seu reino, do nosso próprio reino. Algumas vislumbramos, outras mal que discernimos, quase as tocamos, apalpamos, arranhamos. Outras são profundamente ignoradas. Independentemente do conhecimento que temos das coisas, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. O Senhor está em você, em mim, em todos nós. Esta é uma realidade pela fé. É uma forma de iniciar uma marcha, uma peregrinação, um êxodo, um caminho de vida ascendente. Bem, este é o ponto de partida, não é o ponto final. Não podemos ficar lá, porque não há quase nada lá. É ali que começa tudo. Muito bem. Nele, você existe, você vive. Não é verdade que o Senhor está ausente. Não é. Tipo, isso não é real. Quando assumimos a presença dele nesta casa, a casa que é você, o seu ser, seu corpo, o seu espírito, a sua alma, a sua integridade, então ele é o guarda e não dormitará quem guarda. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Ele é seu guarda. Então você se sente confiante e se sente seguro. Você pode dormir tranquilo. Em paz eu me deitarei e dormirei porque eu sou do Senhor e me fazes habitar em segurança. Posso dormir tranquilo. Por quê? Porque o Senhor está de guarda. E vamos bem. Quando Ele vai na nossa frente, maravilhoso. A Arca da Aliança vai, os sacerdotes vão. É uma marcha vitoriosa e os chofares soam, as muralhas de Jericó caem, o mar se abre, tudo o que for necessário. Porque o Senhor vai na frente de nós como um gigante poderoso. Também não há medo. Não há medo quando Ele vai na vanguarda ou quando faz guarda. Mas, olha,
de vez em quando, em algumas partes do caminho, bem pontuais, Ele convida você, ou vai te convidar, para você passar na frente. Como, por exemplo, um professor que diz a um discípulo: venha aqui e faça este trabalho aqui, esta exposição, esta palestra. Vai lá no quadro, avança e, por exemplo, Deus falou para Abraão: anda em minha presença e seja perfeito. Ou seja, vai na minha frente. E nós nos questionamos: Senhor, eu entendo você como guarda ou como vanguarda, mas atrás de mim como retaguarda? Acaso, e quem vai pisar na minha frente? Se eu gostou do evangelho que me diz que você está indo na frente, como Abraão, que foi o primeiro a entrar em Canaã, e depois aí veio todo o Israel. Estamos indo bem. Aí já todo mundo pode entrar porque já teve aquele que foi o primeiro, que entrou primeiro. Então, você entrou, Senhor, no reino dos céus e se sentou na direita da sua majestade. Isso me dá confiança porque eu posso colocar os olhos em Jesus. Mas agora sim, vamos conversar como amigos, de forma direta e sincera. Porque há momentos na sua vida, circunstâncias específicas, em que você não é capaz de ver a Deus, não o vê. Você não o sente, não o ouve. É um vale de sombra e de morte. E você pensa: oh Deus... Tipo, você até gostaria de exclamar como Jesus: oh meu Deus, por que me abandonaste? Mas não é assim. Porque Ele deu uma palavra para você e para mim. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias. Não haverá um dia que justamente foi que você perdeu o emprego, ou terminou com seu namorado, ou sua filha saiu da sua casa, ou... Tipo, a situação mais difícil ou terrível não será justamente aí em que o Senhor te deixou ali na deriva, em um naufrágio emocional e sentimental, financeiro talvez, o que quer que seja. Não. Simplesmente, você vai numa direção, você tem esta visão e você não é capaz de ver Ele. Ele é a retaguarda. Quando Ele está atrás, então os nossos olhos estão na frente, indicando para nós para onde temos que olhar. É fácil. Se vemos Ele na nossa frente, né? Estamos marchando, assim como marcham os exércitos do Santo do Israel, e estamos seguros, confiantes, estamos plenos porque Ele está ali na frente de nós como um gigante poderoso, um comandante que avança. Quando a certeza está em seu coração, e tudo bem, aí estamos plenos porque Ele está de guarda. Talvez eu possa estar na minha fraqueza, mas o Senhor está presente. E aí estamos indo. Mas o que acontece quando você não vê mais Ele? Quando parece, por exemplo, que a sua oração não tem resposta, quando a sua visão não enxerga a imagem dEle, a imagem da presença dEle, da sua glória. Veja o que diz a Bíblia no livro de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Olha, Ele falou de muitas maneiras, porque Ele falou por alegorias, sinais, por sonhos, visões também, por meio de mensageiros celestiais, de muitas maneiras. E então, as pessoas falavam: é que eu tive um sonho, Deus falou comigo. Bem, continua o texto. A nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. E
lembre-se desta parte, herdeiro de tudo. Você é co-herdeiro com ele. Qual que será a sua herança? Ele é herdeiro de tudo e você é co-herdeiro junto com ele. Então, pense, qual será a sua herança? Vamos continuar. Por quem fez também o mundo, o qual sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas las cosas con la palabra de su poder. Que acha dessa descrição, né? Mas o que eu quero enfatizar aqui é que esse filho a quem fez herdeiro de tudo e para quem fez todas essas coisas é o esplendor da sua glória. É o esplendor, tá vendo? Então, quando você ouve uma tempestade, boom, e fala, ou pensa, você viu o trono do relâmpago? Tá vendo? O grande esplendor do relâmpago, o esplendor. Mas isso daí não é o raio. O som também não. Porque o raio é o raio. Ele se manifesta integralmente. Bem, vamos continuar. Vamos deixar esta parte por aqui. Já sabemos que esse filho é o esplendor da sua glória. Ou seja, que sua glória é refulgente. O quanto ele brilha, brilha como aquele filho que nos é apresentado aqui, magnificado, nos é apresentado aqui, exaltado. Muito bem. Entre as muitas coisas que apenas parcialmente adivinamos, apenas vislumbramos sobre a divindade, está toda aquela fenomenologia da luz. Deus habita numa luz inacessível. Ele habita em luz inacessível. Assim que diz a palavra, né? Que Jeová habita nas trevas. Também fala isso nas Escrituras. Deus é luz, então habita na luz, é a luz, mas também habita nas trevas. Bom, o importante aqui é que as coisas que foram escritas para o nosso ensinamento foram escritas. Então, vamos ver o que aprendemos aqui, independentemente disso. Por exemplo, a palavra grega para esplendor é apaugasma. Esse resplandecente Cristo da glória, que é o esplendor da sua glória, da glória da divinidade. Mas estamos entendendo? Porque plenamente eu não entendo. Mas eu aceito, né? Mas uma aceitação de um aluno que continua, que perscuta, que examina, que procura, que indaga, que investiga, que pergunta e que pede. Mas quem trabalha com aquilo que tem. Porque não temos que parar. Nem falo, quando eu tenha as coisas claras que eu caminho. Não, tem que caminhar mesmo no vale das sombras. E não vou parar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isto é suficiente para mim. Mas há muito o que precisa ser esclarecido, iluminado. Então, temos que ressuscitar dos mortos o suficiente para que a iluminação de Cristo na sua vida, em todas as nossas vidas, seja de tal magnitude que sua manifestação, sua glória, a sua parousia, para poder
entender com clareza e já sem sombras. Portanto, isso nos ajuda a ser humildes, a apresentar as verdades profundas de maneira simples. Veja, por exemplo, isto. O Senhor diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, primeiro, versículo 27, que a vinda do Filho do Homem será... Bom, vamos ler aqui. Não sei bem, não decorei, mas vamos ler aqui. Mateus 24, 27. Onde é que estamos? Mateus 24, 27, 24, 27... 24, 27... Diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, como um relâmpago. Olha, não como um trovão, não como um raio, como o relâmpago, o que você vê, o esplendor, a luz. Esse é o relâmpago, é assim. E de onde vem o relâmpago? Do leste. E até onde que ele vai? Até o oeste, porque a sua rota é de leste a oeste. Da mesma forma como Deus projetou e planejou o tabernáculo, o acampamento, o templo portátil, a Mishnah, a Mishkan, que está ali no deserto, com um sacerdócio, com uma organização, uma estrutura de trabalho que está estabelecida de leste a oeste. A entrada pelo leste e o caminho que vai ao lugar santo para as profundezas daquele templo é de leste para oeste. Lugar átrio, lugar santo, lugar santíssimo, de leste para oeste. Os móveis, o altar de bronze, a fonte, os espelhos, as mulheres de leste a oeste. O altar de ouro, a mesa do menorá, os pães da proposição, de leste para oeste. A arca da aliança propiciatória, também do leste a oeste. A porta, o véu de cortina, de leste a oeste. Os diferentes móveis, os diferentes sacerdócios, de leste a oeste. O caminhar, o andar é de leste a oeste. Então vamos olhar aqui agora. Isto fica claro, né? São pontos cardeais, né? Mas o que significa? Bem, para nós, o leste nesse sistema terrestre é onde o sol nasce. O sol nasce no leste. Para onde se põe? Desde o nascer do sol até onde ele se põe, do leste para o oeste. No livro de Números, capítulo 13, falam da missão dos 12 espias. Números, capítulo 13. Vamos ver esta Bíblia, vamos procurar o Números 13 e diz assim, a missão dos 12 espias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, a terra prometida, da promessa, aquela que mana leite e mel, que eu dou aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, e todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são seus nomes. Eu vou mencionar apenas aqui dois. Josué e Caleb, que são os dois daqueles 12 que Moisés enviou, pois 10 pereceram,
mas aqueles que acreditaram neles, 10 também. Então, eu vou citar aqui apenas 2, que são o Judá, da tribo de Judá seria Caleb, filho de Jefoné, Caleb, da tribo de Judá. De onde vem quem? O Senhor Jesus, da tribo de Judá. E da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. Mas quem é Oséias? Aí que Moisés mudou o nome, assim como Jesus que mudou o nome de Simão para Pedro. Então também Moisés colocou para Oséias depois o nome de Josué. Na organização das tribos, a tribo que está no centro das 3, no Oriente, aquela que está na porta, é Judá. E já no outro extremo, no oeste, porque o tabernáculo, a Mishkan, está estabelecida de leste para oeste. E os laterais seriam norte e sul. Então, no Oriente está Judá. E no Oeste está Efraim. Os representantes do Oriente são Caleb e de Oeste Josué. Então, Josué e Caleb, de leste para oeste. Como um relâmpago. Assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será. Como o relâmpago que vem do leste e se mostra no oeste. Então, essa daí é a linha. Não vai de norte para sul, nem diagonal, nem transversal, não. Portanto, esta é uma mensagem para Josué e Caleb, quem estão no leste e no oeste. Ou seja, é uma mensagem para vencedores, para aqueles que entram na terra prometida. Jovens, filhos do deserto, ou veteranos também que acreditaram desde o início e acreditaram mesmo. Não por palavra. Não um povo que honra com os lábios, mas um povo que acreditou nele. Josué e Caleb, eles creram. Eles viram a mesma coisa que os outros 10 espias. As mesmas dificuldades. Tudo. As cidades muradas, os homens gigantes, as armas que eles tinham, eles viram tudo. Mas eles também viram o invisível. E é isso que estou convidando você neste dia, a você também considerar isso. E é fácil, porque o homem vê o que tem na frente de seus olhos. Mas a convicção do que você não vê é o que fez a diferença entre Josué e Caleb. Depois, a fé, a certeza do que se espera, uma promessa de Deus, a convicção do que não se vê. Porque não se vê que vamos ter forças para conquistar o que Deus nos disse. Não é visto que tenhamos suficiente exército. Além do mais, não apenas não temos exército suficiente, mas nem temos exército. E sem nenhum exército, Deus diz para nós, olha, eu vou te apresentar uma terra boa e fértil, mas você tem que lutar, tem que conquistar. E os espiões estão falando para nós que está ocupado, que não há estrada pavimentada, que diga, bem-vindos aqui na cidade de Canaã. Como diz, por exemplo, nos aeroportos, por exemplo, aqui em Barcelona, onde diz, sejam bem-vindos aqui. Não existe isso. Não tem quem coragem, nem torcida, não tem bandeiras, não fazem festas, nada disso. Não há celebração, não tem uma recepção amigável. Não, pelo contrário. As pontas das lanças estão apontando para o seu peito. Uma chuva de flechas pode até cair em qualquer momento. E homens habilidosos em batalha
buscarão a sua morte e a sua destruição, com certeza. E essa é a promessa. Mas Josué e Caleb, eles fazem a diferença. Então nos diz que como um relâmpago que é mostrado de leste para oeste, o próprio Senhor é o esplendor, é o que pode ser visto, né? Mas o que pode ser visto com os olhos da fé. Porque quando Ele está atrás e Ele diz para você de ter fé, e se você não vê Ele, porque podemos falar de ver com os olhos da fé. Quando Ele está na frente, quando Ele está de guarda, aí podemos descansar, estar confiantes, tranquilos, serenos. Por quê? Porque podemos nem fazer nada, podemos descansar. Porque está ali, você está atrás. Mas se a gente não ver Ele, não está Deus, não há possibilidade, aí o que você vê seria a dificuldade. Você veria o problema. Aí o que você vê é o tamanho do gigante, do Goliate, o tamanho da dívida, daquele calendário que fala para você de que o prazo está acabando e que tem que pagar alguma coisa, ou vão apreender seus bens, ou vai perder alguma coisa. Essas são coisas angustiantes. O que você tem pela frente, você pode ver um raio-x mostrando um tumor. E você diz, sim, eu posso ver, mas existe uma visão que transcende aquilo que está na frente de seus olhos, que é a visão da fé, que é o esplendor da sua glória. Assim será a vinda do homem, do Filho do Homem. Não estamos falando sobre a vinda ao mundo. De que adianta a vinda ao mundo se você não é as primícias? Se não veio para você? Se ainda não veio para mim, o que eu estou fazendo falando aqui com você? Eu tive que experimentar que Ele veio como um ladrão de noite, na escuridão em que eu estava em total ignorância. E aí, de repente, eu fui recebido com o brilho da sua presença, o seu esplendor. Claro, mas é algo inesperado, você não espera. Você e eu estamos nesta mesma experiência, chamados a ser as primícias, aqueles primeiros frutos. Então, pois não somos daqueles que voltam para a perdição. Permanecemos fiéis e firmes quando vemos ou quando não vemos. Mas temos que saber, certamente toda a casa de Israel deve saber, que o Senhor está presente quando o vemos e quando não o vemos também. Porque foi a sua palavra, foi o seu compromisso, né? Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Não temais, pequeno rebanho. Então, um exército começa a ser organizado. 1.000 de cada tribo. O primeiro exército que Israel teve, 12.000. Mas depois disso, cresce. Tipo, no Apocalipse, capítulo 7, encontramos 12.000 de cada tribo. 12.000. Assim, das 12 tribos para um total de 144.000. Agora sim, parece um exército forte. 144.000. Claro, agora podemos entrar em Canaã. E é por isso que o Senhor diz que vai eliminar os seus inimigos, mas não assim tão rapidamente. Mas convido a você se multiplicar. E já tínhamos nós falado disso antes, nossa última emissão, no 31 de dezembro. E essa foi a nossa mensagem, de multiplicar-nos em tudo, de crescer,
de fazer crescer a nossa atenção na palavra, de crescer a nossa generosidade, a nossa multiplicação em dar testemunho, aumentando o nosso alcance no atingir para aqui também nas redes sociais, ter mais assinantes, convidar amigos, alcançando todos os cantos deste mundo e cantos que nunca tinham antes sido alcançados. Aqui eu vou ler aqui uma coisa para vocês, não vou cansar vocês, já estou quase terminando. Eu vou ler alguns versículos apenas do Evangelho de Marcos. Então, Jesus lhes disse, né? Vamos conversar separados porque tem muita gente aqui por causa de toda a multidão. Então, vamos para um lugar deserto e vamos recuperar as forças para descansar um pouco, né? Aqui estou lendo Marcos capítulo 6, versículo 30 na adiante. E aqui diz que eram muitos os que estavam indo e vindo, de forma que nem tinham tempo para comer eles. Tipo, era um momento muito conjuntural do ministério do Jesus. E aqui diz que eles foram sozinhos em um barco para um lugar deserto. Mas aquela multidão os viu partir. E eles o reconheceram. E muitos, mas muitos foram lá para onde o barco estava indo. E foram a pé, e até chegaram, inclusive, antes do que eles. E quando eles chegaram naquele lugar deserto e estavam descendo, já tinha uma multidão. Veja só. Aí Jesus saiu do barco, ele viu aquela grande multidão e ele teve compaixão deles. E ele talvez pensou, a gente veio até o último canto da terra para ter um pouco de paz e aqui tem as pessoas como ovelhas sem pastor, que, como diz a escritura, né? E aí ele começou a ensinar a eles, com paciência, com humildade. E ele não falou um pouco, ele falou bem até tarde. Diz que quando já estava bem avançada a hora, seus discípulos se aproximaram nele e disseram, estamos num lugar deserto e está muito tarde, por favor mande embora eles para casa para que possam comer. Porque aqui não temos nada. E ele pode até desmaiar aqui. Mas esse é o pensamento clássico. E os discípulos eram como aqueles pastores religiosos que diziam, oh, bem, meus filhos, podem ir em paz. Então, Jesus diz aqui algo muito revolucionário. Ele fala, dai-lhes vocês de comer. Imediatamente, o pensamento desses apóstolos, destes discípulos que nunca até agora tinham sido cheios do Espírito Santo. Então, eles disseram, como que é? Acaso temos que comprar pão por 200 denários e alimentar todos eles? Tipo, eles como que imediatamente fizeram contas financeiras. Aí está. O Senhor diz, seja generoso, mas o nosso raciocínio imediatamente pensa, generoso a quantia? 200 denários. Isso seria mais ou menos o que seria necessário para comprar o pão para aquela multidão. Isso é uma fortuna. Bom, então, mais ou menos um denário estaria perto dos mais ou menos 40 reais brasileiros. E 10 denários, 400 reais. 100 denários, 4.000. Então seriam 8.000 reais em pães. Só apenas pão, sem nada mais. Jesus diz-lhes, quantos pães vocês têm? E eles foram ver e responderam 5 e 2 peixes. Tipo, ninguém tinha falado sobre peixes, porque Jesus perguntou sobre quantos pães eles tinham. E ali eles responderam que tinha 2 peixes. Mas para quê? Não era para mostrar a generosidade, mas para mostrar que estavam com escassez. O que eles estão dizendo aí?
Estão dizendo, temos 2 peixes para nós. E quantos eram eles? Bem, eram 13, né? 12 discípulos e seu mestre, 13 pessoas. Eles estão dizendo para ele indiretamente, né? Mas bem claramente, não temos nem para nós comer, para nós mesmos. Temos 2 peixes. E não vamos pensar que eram 2 tubarões, por exemplo. Claro que não. Imagine 2 peixes pequenos, bem, de qualquer tamanho. Mas pense, um peixe para 6? Tipo, não, seria pelo menos um peixe para 2, né? Mas para 6 é uma mordida pequenininha. Ficam com fome. Agora, tinha uma multidão ali. A escritura falava que eram 5.000 homens. É esquisito, né? Nunca fala de que mulheres ou crianças, não, só homens. Mas tudo bem, vamos continuar lendo aqui. E eles disseram, temos 5 pães e 2 peixes. E que nem meio pão por pessoa chega, né? Porque eram 13 eles. Para eles não dava. Então, a primeira coisa que Jesus faz, que é muito importante aqui, é começar a ordenar. Porque a terra está bagunçada. Em seguida, ele começa a organizar por grupos de 100, de 50. Organização. Olha, isso é um princípio fundamental. Se você acredita em Deus. Mas, se não, também é um princípio gerencial para multiplicar os negócios, as finanças. Se não há ordem, não há nada. Então, ele os fez sentar aí, deitar todos na grama, no gramado verde, em grupos de 50 e 100 pessoas. E então, o Senhor tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães. Ele distribuiu os pães e deu aos seus discípulos para que os apresentassem. O Senhor partiu os pães. E aqui também vem outra frase bem enigmática. E dividiu os 2 peixes entre todos eles. Estou lendo aqui literalmente. Dividiu os 2 peixes. Como que você divide 2 peixes? Se apenas eles são 12, ou também contando todos os 5.000, ou sei lá, que multidão estava aí. Ainda assim, como que você divide isso? 2 peixes? Isso daqui é tremendo, é extraordinário. E o que segue é ainda mais extraordinário, porque fala, e todos comeram e foram satisfeitos. Porque, bem, comer todos, bom, eu acredito que em algum momento você já participou daquela experiência literal de pegar um pedacinho de pão e de vinho num copo, um suco de uva, onde falam, em nome do Senhor e tal. Bom, maravilhoso. É um simbolismo, como por exemplo o óleo, como a água, como a imposição de mãos, etc. Mas ninguém pode dizer que, eu fiquei satisfeito, porque é só um pedacinho de vinho e de pão, uma mordida pequena. Ninguém pode ficar satisfeito. E aqui, neste caso, comeram mais do que podiam, porque recolheram depois 12 cestos cheios de pão e do que sobrou dos peixes. Quer dizer, havia sobrado mais. E estavam como 5.000 pessoas. Por que eu estou contando tudo isto? Se estamos falando sobre o exército, sobre o esplendor de leste para oeste, você pensará que fomos para o outro lado bem diferente do tópico. Mas não. Não, veja o que diz aqui. Logo em seguida, Jesus insistiu para os discípulos que entrassem no barco e fossem diante dele, tipo na frente. Como o Senhor tinha dito para o Abraão, vai antes de mim e seja perfeito. Você se lembra que dissemos que às vezes ele é a vanguarda ou a guarda? E então ele disse, vocês vão em frente, eu serei a retaguarda. E o que aconteceu? Que ele ficou despedindo a multidão e eles foram embora. Suficiente tempo depois, ele os despediu e ficou orando. Aqui tem 2 reflexões importantes. A primeira, que quando você está em Cristo,
e algumas pessoas vão na frente de você e levam uma vantagem em você nas coisas. Talvez já prosperaram muito, estudaram muito, viajaram muito, organizaram bem suas famílias e você está atrasado nesse processo. Se você estiver em Cristo, o que segue aqui, você já sabe o que é. Que não importa se aquele da frente corra, desde que aquele da trás não fique. Então, se você está em Cristo, veja o que aconteceu. Quando a noite chegou, o barco estava no meio do mar e ele estava sozinho lá em terra. Essa pode ser, por exemplo, a situação pela qual você esteja passando. Seus colegas de escola, de bairro ou de faculdade, que talvez já se adiantaram e compraram casa, têm bons empregos e você está sozinho, deixado como se fosse esquecido por Deus. Mas lembre-se que se você estiver em Cristo, poderá vê-los ali remando com esforço, porque o vento está contra eles. Perto da quarta vigília, ou seja, perto das 3 da manhã, a quarta vigília é de 3 a 6. Por volta da quarta vigília da noite, aí o Senhor veio a eles, caminhando sobre o mar. E ele queria antecipar a sua marcha sobre o mar. Quer dizer, ele era mais rápido do que eles poderiam remar. Veja só. Porque eram 6 remos na direita e 6 na esquerda naquele barco. Haviam 12 homens remando e este era apenas um homem simplesmente andando. Como que seria de terrível aquele vendaval que aqueles homens não eram capazes de avançar? E não é só isso, mas eles ao ver o Senhor caminhar sobre o mar, ficaram assustados, pensavam que era um fantasma. Ficaram perturbados. Mas ele disse para eles que tivessem coragem, porque eu sou, não temais. Outra vez, novamente revela, dizendo, eu sou, não temais. Quer dizer, por que eles não têm medo? Porque ele falou, eu sou, estou aqui presente. Eu estava lá um pouco atrás, mas eu agora estou aqui apresentando-me a vocês. Né? Que se acalmem. Então, eles ficaram maravilhados, muito surpresos, e aí o vento acalmou. Então, está vendo que estamos falando do mesmo assunto? Por algum motivo, alguma circunstância, talvez você vai ver que alguns colegas irão na frente, mas não se preocupem. Estarás com eles e com a bênção para a sua salvação, porque quando você entra no barco, os ventos vão se acalmar. Mas se você não está em Cristo, mas naquele barco, então não deixe que seu coração se perturbe. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi agrado do Pai dar o reino a vocês. Então ele diz, tenham coragem que eu sou, não temais. Se aquela pessoa que diz, eu sou, está presente, o que fazemos? Apenas confiar. É verdade que há momentos difíceis, mas também outros piores ainda, né? Mais difíceis. Quer dizer, em geral, a vida não é um jardim de rosas. Não. A vida é rude, é dura e produz espinhos e cardos. Tem seus momentos desolados, mas no geral é rude. A existência é difícil, o dia a dia. Sim. Mas não como um amigo disse, porque se o Senhor está presente, pense, qual que seria a razão do medo? Nenhuma. Os ventos e o mar lhe obedecem. Os peixes e os pães se multiplicam. Porque custa o que custar, o Deus suprirá tudo o que vocês precisam de acordo com as riquezas da glória em Cristo Jesus. E às vezes é verdade, as coisas ficam mais difíceis do que o normal, mas não acontece nada, tranquilo, porque a nossa confiança continua intacta
tranquila e essa estrutura ex-exército está sendo conformado. Vimos o relâmpago de leste para oeste. Vimos que 1.000 de cada tribo para começar, mas depois 12.000. Bom, e começamos a trabalhar na nuvem. E chegamos a 12.000 no ano de 2021. No ano de 2021. E bem, 12.000. Já temos como os 1.000 de cada tribo, né? Então, como é que é? Foram 8.000 em 2020, 12.000 no 2021. E nós dissemos, agora seremos 24.000. Olha só, literalmente. E é bem simples. 12.000, que foi o primeiro exército, 1.000 de cada das 12 tribos. Ou a primeira tribo, e vamos pelos 24.000, que é o segundo. Quem são aqueles representantes, as cabeças, as bandeiras, os estandartes, as insígnias, os nomes dessas tribos? Bem, a tribo de Caleb no Oriente, no Leste, e a tribo de Josué no Oeste. Isto é, ou seja, Judá e Efraim. O que acontece com eles? Pois assim é que será dessa forma a vinda do Filho do Homem. Fechamos com nossas 40 Páscoas e entramos na promessa. Chega de deserto. É a notícia que já compartilhamos para fechar o ano passado. Chega de deserto. E entramos para conquistar. Entramos em nosso Canaã. Entramos na promessa. Entramos. E precisávamos dos 24.000. 12.000 de cada tribo. Agora, são 12.000 de cada uma das 12 tribos. São 144.000. Ah, mas só faltam 120. É bem simples. Porque a parte mais difícil é fazer o que já fizemos. O resto é moleza. Você sabe o que Aristóteles, Sócrates, Onassis disse? Aquele que foi um famoso construtor naval que se casou com a viúva do presidente John F. Kennedy. Ele falou, o mais difícil, quando você é milionário, como eu costumava dizer, o Aristóteles, Sócrates, Onassis, o mais difícil é ganhar o primeiro $1 milhão. Quando você já tem $1 milhão, fazer o segundo é mais fácil porque você já tem um. Mas quando você não tem nada, construir $1 milhão é bem mais difícil, muito difícil. Quando você o tem, construir o segundo com $2 milhões. E aí já construir outro é bem mais fácil. Da mesma forma que nós, a gente não está construindo $1 milhão ou 144 milhões de dólares. Então, mas também, o mais difícil seria aqueles primeiros 12.000. Com esses 12.000, depois temos que fazer os 24.000. E aí agora que já estamos navegando para os 26.000, depois vai continuar os 30.000 e assim na frente. Não temos falado ainda sobre isso, mas estamos já com a visão. Porque estamos num processo de crescimento. Crescimento na compreensão, crescimento da nossa atitude perante a vida, aproximando-nos das pessoas, sendo generosos e testemunhas daquilo que vimos e ouvimos desde o início. Bem, este é o cenário, o panorama. Esta é a linha. Com 24.000, estávamos suficientemente bem representados porque estávamos cobertos, assim como o sinal do Filho do Homem, de leste a oeste, como o relâmpago, suficiente. Havia provisão e
fartura de fato. Eram 24 mil? Suficiente, sim. E havia 25 mil, inclusive. E todos os cestos estavam cheios. Dava para alimentar a tudo. Sobrava bastante. Tá vendo que não estamos falando de um quebra-cabeça difícil? Mas é uma linha da palavra que estamos levando. E isso daqui fica em suas mãos. E eu deposito ali. Porque é um lugar sagrado. Está na sua mente porque você já ouviu. E está em seu coração porque você o está guardando. Então, coloque a trabalhar isso daí. Ponham em obra. É o nosso percurso, nosso mapa daqui para frente. Nosso diário de bordo de ação. Nossa guia. Então, vamos levar alguns minutos agora para a oração, ali onde você está. Padre, muchas gracias, porque cuando no te vemos en nuestra vida, tú estás ahí. Tu palabra no puede fallar. Tú eres veraz. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas de lo que has pronunciado con la sabiduría eterna. Tú estás con nosotros todos los días, hasta que nuestra vida se acabe, hasta que nuestro mundo se acabe. Esta palabra es un sí y es un amén. Te damos gracias porque cuando no te veamos, cuando sintamos que estamos solos, realmente no estamos solos. Ahí estás tú. Por eso nos dices que no temamos. Estás con nosotros. Nos sustentas. Nos guardarás con la diestra de tu gran poder. Gracias porque vienes también en la retaguardia, así como en la vanguardia y en la guardia. Cuando no te vemos, estás detrás nuestro. De alguna manera nos has enviado solos adelante para ver, para probar nuestra fe. Si el oro, que es perecedero, es probado por fuego, ¿cuánto más la fe que nos has dado? Por eso nos envías adelante. Y por eso no te vemos cuando vamos adelante. Pero ahí estás. Gracias. Gracias porque no nos vamos a asustar cuando aparezcas. No vamos a pensar que eres un fantasma que está violando todas las leyes de lo que nosotros conocemos, como caminar sobre las aguas. No. Nuestro corazón estará confiado cuando tú vayas adelante, vayas en la barca con nosotros o vengas detrás. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos pules, nos pulimentas, nos perfeccionas cada día. Gracias porque de esta manera estamos yendo adelante, estamos viendo tu resplandor como el relámpago. Estamos viendo lo que es el reflejo, el fulgor de la gloria eterna. Gracias, Señor, porque todas esas cosas maravillosas están depositadas en cada uno de los que estamos aquí reunidos. Es el tesoro que has puesto en estos vasos de barro. Bendito Señor. Amén.
escuchaste, oh Señor, tú que viste mi aflicción, conociste mi dolor, sabes mi necesidad, me consuelas con tu amor, en todos mis pasos, yo siento tu abrazo. En el río de tu espíritu, hoy me vengo a sumergir. Tu palabra es suficiente para mí. Tu palabra me sanó. Y por ella vivo hoy. Y por ella vivo hoy. Y por ella vivo hoy. Hablas a mi corazón, arde todo mi interior, me levantas con tu voz, tu mano extendiste a mí, más y más me aferraré y las mías ofreceré, contigo me quedaré. En el río de tu espíritu, hoy me vengo a sumergir. Tu palabra es suficiente para mí. Tu palabra me sanó. Y por ella vivo hoy. Y por ella vivo hoy. Por ella vivo hoy. En ti me vengo a sumergir. Por eso cada día lo dedico a ti. Fuente de vida, eres mi impulso y consuelo. Quien con perfecto amor me amó primero. En el río de tu espíritu, hoy me vengo a sumergir. Tu palabra es suficiente para mí. Tu palabra me sanó. Y por ella vivo hoy. Y por ella vivo hoy. En el río de tu espíritu, hoy me vengo a sumergir. Tu palabra es suficiente para mí. Tu palabra me sanó. Y por ella vivo hoy. 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 Y por ella vivo Entre tanta tristeza